Celular, espera. Eu acabei de gravar esse vídeo que vocês vão assistir, ele ficou bem longo, então eu tenho comunicado, porque eu não gosto de fazer esses vídeos longos. A sugestão é o seguinte: eu vou até colocar algumas imagens, mas se você só estiver escutando, eu acho que é um formato meio podcast. Você não precisa olhar para o telefone. Vídeo com vários assuntos, e-mail, falando sobre o acidente da Cristina Vogel, falando sobre dor no joelho, sobre 2 bicicletas no apartamento, tem um monte de assunto. Abraço, tchau, bom vídeo. Se quiser só escutar, fique à vontade. Dia de responder alguns e-mails, compartilhar algumas informações. O último e-mail não é que é o mais importante, mas talvez sirva para a maior parte dos ciclistas, que é evitar a síndrome do trato iliotibial, dor no joelho, que apesar de ser conhecida também como síndrome do corredor, porque é o tipo de inflamação muito comum para corredores. Só que ciclistas e mountain bikers também podem ter a mesma síndrome. Então, caso você tenha interesse ou está sentindo alguma dor no joelho, esse será o último e-mail. Eu tenho respondido alguns e-mails que a informação acaba sendo útil para um grande número de pessoas ou simplesmente para compartilhar algumas informações. Eu gostaria muito que durante os e-mails, quando eu cito o nome de alguém que mandou alguma informação, compartilhou alguma experiência, que por favor os comentários eles respeitem qualquer pessoa que eu comentar. A coisa mais desagradável que pode acontecer é eu comentar alguma situação de alguém e outra pessoa, qualquer pessoa, fazer algum comentário desagradável em relação à pessoa que eu usei como exemplo. Se vocês quiserem falar o que vocês quiserem sobre o Samuca, sintam-se à vontade, afinal de contas, a partir do momento que eu faço esses vídeos, eu estou sujeito à opinião de diferentes pessoas e eu não me incomodo com isso. Eu só me incomodo quando as pessoas usam linguagem inadequada para comentar ou para fazer algum tipo de observação em relação à terceira pessoa. Acho que vocês entenderam. Antes de falar sobre os e-mails, não apenas comentar, porque vocês já devem estar sabendo, sobre a Cristina Vogel, a multicampeã do ciclismo de pista, que sofreu um acidente, ficou paralisada do meio do tronco para baixo. É claro que é extremamente triste, né? Uma coisa que eu achei muito bacana em algumas entrevistas que eu li é que ela mostra um pouco dessa frustração, né? Ela fica nervosa, frustrada, e isso é super normal, né? Tudo que acontece na nossa vida que você não espera que aconteça, você tem uma frustração, é bom extravasar um pouco desse sentimento. Ao mesmo tempo, como ela mesmo disse, a frase eu acho que é super pertinente: quanto mais rápido você aceita a situação, mais facilidade você vai ter de lidar com aquilo. Então, eu acho que de tudo que aconteceu, por mais trágico que seja, eu acho que a gente não pode, ou qualquer pessoa, não pode perder o desejo da vida e o desejo de se manter se desafiando. Isso é extremamente difícil. Eu sei que pode parecer apenas falar da boca para fora, mas durante muito tempo eu trabalhei 15 anos numa academia que era a Fórmula Academia em São Paulo, depois passou a ser Bodytech. A Fórmula Academia, originalmente, eles tinham um projeto muito bacana para o pessoal portadores de necessidades especiais. E ao longo desses anos eu conheci muitos portadores de necessidades especiais e é muito bacana entender um pouco como que funciona esse processo de aceitação, superação, desafio constante, porque o desafio nunca acaba, e tem algumas lições bem bacanas. O Tomás, ele tem do canal Vida Adaptada, eu vou colocar no link o canal dele, talvez ele seja a melhor pessoa para vocês assistirem os vídeos e entender um pouco mais desse processo. A única coisa que eu posso falar é de alguém que conviveu com diferentes pessoas com diferentes necessidades especiais. Só para dar um exemplo, o Alex Zanardi, um piloto
Bom, ele foi piloto de várias categorias, mas também foi piloto de Fórmula 1. Ele sofreu um acidente e ele perdeu as duas pernas. Após esse processo de frustração, raiva, adaptação, superação, ele se transformou num super atleta paralímpico. Ele já fez Ironman, Maratona de Nova York, medalha de ouro olímpica no ciclismo paralímpico. Como todo bom piloto, a Rand Bike dele é simplesmente linda. Deve ser a Rand Bike ou até mesmo qualquer tipo de bicicleta mais aerodinâmica possível. Eu vou ver se eu encontro a foto e coloco para vocês. Ele foi um cara que se redescobriu, se desafiando de outras formas. Isso é muito bacana. Ainda falando dos Paralímpicos, eu estava acompanhando o Mundial de Triatlon Olímpico e eu encontro a foto do Aranha. O Aranha é um desses caras que eu conheci na academia, a gente teve a oportunidade de fazer treinos juntos. O cara é um monstro, um monstro. Aranha, se você estiver assistindo, meu abraço. Tamo junto. E se por acaso alguém assistir esse vídeo e conhecer o Aranha, por favor envia o vídeo pro Aranha, porque faz muito tempo que a gente não se fala. Ok. Vamos lá falar sobre os e-mails. Primeiro, apenas para descontrair, o André Alexandre Souza, ele me mandou um e-mail falando, cara, na verdade estou enviando esse e-mail apenas para agradecer. Eu que tenho que agradecer, tipo, não precisa agradecer nada, eu faço com o maior prazer e eu sinto que eu aprendo muito fazendo esses vídeos. Os comentários também me ajudam a enxergar a mesma situação de diferentes maneiras. Daí a história que ele conta é o seguinte: hoje ele tem um grupo de 39 amigos e por morar em apartamento, todo mundo falava que era difícil ter uma mountain bike no apartamento, ele comprou a mountain bike, incentivou os amigos. E daí ele pegou e começou a pensar em comprar uma Speed. E todo mundo falava que era uma loucura ter duas bicicletas num apartamento. Daí ele comenta que ele assistiu meus vídeos e fica aquele monte de bicicleta ali. A minha esposa só não me matou ainda porque ela também pedala, mas mesmo pedalando, ela não acha bonito aquilo. Mas de qualquer forma, ele mostrou o vídeo pra galera, pros amigos deles, daí os amigos se convenceram de que eles podiam comprar duas bicicletas morando num apartamento. Na verdade, eu estou comentando sobre esse e-mail por conta de uma frase que foi o que me chamou a atenção. Vou deixar as fotos das minhas bikes. Aí estão as duas bicicletas. Ele acrescenta: são bem simples. Parte final da frase, que é a mais importante. Mas me fazem muito feliz. Pronto. Ao longo da vida como treinador, em geral, eu acabei tendo clientes e vários desses clientes, os caras muito dinheiro. Comprar a bicicleta não é o problema. O cara compra a bicicleta que ele quiser. E o cara, ele nunca está feliz. Só que o mais triste do que isso não é privilégio ou o erro de quem tem muito dinheiro. Existem várias pessoas que sempre culpam o equipamento, sempre acham que o equipamento não é rápido, leve, aerodinâmico o suficiente e a pessoa acaba nunca sentindo prazer real em pedalar. Então, André Alexandre Souza, não importa o quanto simples a sua bicicleta é, o mais importante é que você sente que essas bicicletas elas trazem felicidade para o momento que você está usando a bicicleta e isso é tudo. Então, André Alexandre Souza, abraço, obrigado pelo comentário. Eu espero que a sua esposa não me mate porque eu fui incentivador de você colocar duas bicicletas dentro de um apartamento. E-mail, Tarciso Botelho. Ele fala o seguinte: eu fiz o canal do Samuca há muito tempo atrás sobre tamanho de pé de vela. Vídeo de hoje, existe um comprimento ideal. Só para encurtar a informação, existem diferentes tamanhos de pé de vela, não existe o pé de vela perfeito, não existe o comprimento do braço do pé de vela perfeito. Não se tem um consenso, mas em geral, quanto maior o pé de vela,
mais torque você tem, só que mais dificuldade de girar, porque o movimento é muito maior. Quanto menor o pé de vela, menos torque você tem, só que você tem mais facilidade em girar. Então, é uma equação que é difícil encontrar equilíbrio entre uma pessoa e outra, depende do estilo, do terreno e da intenção de uso. E daí o Tarcísio Botelho, ele fala o seguinte, ele tem 1,70 m e ele usa a mountain bike dele para pedalar na estrada e na estrada de terra. Por que mountain bike o padrão é 175 mm? Porque em geral você precisa de mais torque para passar por algum obstáculo, para subir um galho de árvore, alguma coisa. E você não precisa tanto do giro. Como ele disse que ele usa a mountain bike para pedalar na estrada ou na estrada de terra, tendo 1,70 m de altura, eu sugeri que talvez seja interessante ele testar o pé de vela de 170 mm. Então, na hora de escolher o pé de vela, não é simplesmente ler que maior braço, maior alavanca. Você tem que tentar pensar assim, qual que é o seu estilo, qual é o lugar que você vai pedalar, se é técnico, se não é técnico, qual que é a sua altura, o comprimento do cavalo e etc. Então, sobre pé de vela é isso, não vou falar muito, que senão pode se transformar numa coisa polêmica. Último e-mail, que é o da síndrome do trato iliotibial. O Rafael Correia, há muito tempo, dia 8 de agosto, ele me mandou um e-mail. O negócio dele é cicloturismo, passeio. Ele usa a bicicleta para passear, ele gosta dos desafios pessoais dele. Ele nunca sentiu dor no joelho. Ele fez um bike fit. 20 dias ou um mês depois do bike fit, ele foi fazer um pedal de 120 quilômetros. Daí ele disse que nos 20 primeiros quilômetros ele começou a sentir dor no joelho. Mesmo assim, ele completou o pedal de 120 km. Daí ele disse o seguinte, que ele foi até o Bike Fit e relatou ao estúdio que ele tinha sentido dor no joelho e ele nunca tinha sentido dor antes. O pessoal do Bike Fit disse que o ideal seria ele procurar um médico, isso é top, primeira coisa. O profissional de Bike Fit, ele não tem que assumir a responsabilidade de diagnóstico. Assim como eu, como educador físico, eu não fico dando diagnóstico para as pessoas. Vai procurar um fisioterapeuta, vai procurar um médico, cardiologista. Concluindo, ele pergunta, e aí, poderia me ajudar? Estou bastante triste com isso, só estou tendo problemas com a bike. Eu respondi, eu vou falar para vocês exatamente o que eu respondi. Primeiro, fato a ser considerado. Você pode ter sentido dor após 20 km de pedal, mas qual era o acúmulo de estresse e o nível de cansaço quando você começou o seu desafio? Talvez ele tenha aumentado muito o volume de treino para se preparar para o desafio. E daí nos primeiros 20 km foi onde tudo se desencadeou, mas não foi ali que aconteceu a lesão. A gente tem que pensar que em bike, como o movimento é repetitivo, dificilmente você tem uma lesão pontual, um trauma pontual. É acumulativo, é esforço repetitivo. Daí eu comento sobre o Bike Fit. Qualquer mudança, mesmo que seja positiva, deve ser seguida por um período de adaptação. Você já fez um Bike Fit ou nunca fez um Bike Fit. A partir do momento que você faz um Bike Fit, você precisa de um período de adaptação. Não existe esse conceito do Bike Fit ideal para qualquer situação, para qualquer momento do ano. Não, é um processo, é como o treino. Conforme você vai evoluindo ou conforme você vai perdendo condição física, você vai mudando a sua posição e a interação com a bicicleta. É importante lembrar isso. Daí eu terminei com preocupação. Fique atento aos sinais do seu corpo, mas não desanime. Nosso corpo não é uma ciência exata. Nosso corpo não é uma ciência exata. Tem muita gente que fica vendendo tabelinha disso, tabelinha daquilo, como se o seu corpo pudesse responder a essas tabelas de forma eficiente, e isso não existe. Eu respondi isso e daí ele pegou e me deu um feedback, lembrando que isso aconteceu lá em agosto. Agora, em setembro, Samuca, só para lhe dar uma satisfação do problema.
Ele foi ao médico e ele foi diagnosticado com síndrome do trato iliotibial, já vou explicar o que é isso, nos 2 joelhos. E condromalácia patelar, grau 2. No entanto, as minhas dores são da síndrome e não do joelho. Estou fazendo musculação e fisioterapia, acredito que esteja retomando aos pedais esse final de semana. Ok. Condromalácia vocês já devem ter escutado. É um processo degenerativo acelerado que acontece no joelho. Você tem que acompanhar isso e tem que receber as recomendações do médico que fez o diagnóstico, do fisioterapeuta que vai fazer o seu tratamento. No caso dele, síndrome do trato iliotibial. Na lateral do joelho, aqui, existe um tecido fibroso que começa aqui. Ele sai, ele é uma... Ok, vamos lá. Ele é uma continuação, uma extensão da fáscia de 2 músculos, do tensor da fáscia lata e do glúteo. Esquece esses nomes todos. O que é essa fáscia? A fáscia é um tecido que envolve o músculo, que deixa o músculo organizado. Ele é um tecido conjuntivo. Esse tecido, a extensão desse tecido, se torna num tecido fibroso, longo, que é o tensor da fáscia lata. Ele começa aqui, ele vem, desce a coxa e atravessa o joelho, e daí a inserção dele aqui, ele acaba aqui. Ou seja, ele passa por aqui, pela lateral do joelho. Imagina que é como se fosse uma faixa que passa pelo joelho. Conforme você flexiona e estende o joelho, tem um atrito no epicôndilo do fêmur, que é uma sobressalência. Tem uma sobressalência, e daí essa faixa fica raspando. Esse atrito consecutivo causa uma inflamação. Essa inflamação causa uma dor. Pode ser aguda, pode ter sido um momento pontual. Só que se você insiste em fazer a mesma coisa, você acaba causando uma coisa crônica. Você sempre vai sentir dor no joelho. Quando que isso acontece? É multifatorial. Mas geralmente desequilíbrio muscular, aumento do volume de treino, falta de recuperação. Então é super importante, quando você sentir incômodo, não espere ser uma dor. Quando você sentir incômodo no joelho, vá até o médico, vá até o fisioterapeuta. Não me vai no bike fit, não me vai no professor de educação física, a não ser que seja um profissional de educação física ou um profissional de bike fit que ele te fale assim, você não acha conveniente ir até o médico para ter um bom diagnóstico? E procure um médico que ele esteja disposto a lhe dar um bom diagnóstico. Procure médicos do esporte, porque os médicos que não são do esporte, eles não são bons em diagnosticar atletas. Eu acho que é isso. Sugestões, comentários, fiquem à vontade, mas por favor, cuidado com os comentários de quando vocês forem citar o nome de qualquer pessoa que eu citei nesse vídeo. É isso. Tchau, até a próxima. Bumba!